Capítulo 19. Margot chorou quando contamos a ela que decidimos fazer uma oferta pela casa, e minha sogra exagerou um pouco ao afirmar que aquilo era uma resposta às suas preces. Mas convenhamos, Margot já era uma manteiga derretida antes mesmo de engravidar, e chorava em comerciais de ligações interurbanas, ou com alguns acordes até de uma marcha militar, e a dona Estela rezava por motivos muito menos importantes que o retorno do seu filho amado depois de anos vivendo no norte, mas ainda assim não havia mais como voltar atrás após o anúncio sacramentado. Com laços de família como aqueles não se brinca. Foi assim que, com a chegada da primavera em Nova York, minha decisão corajosa e intempestiva, influenciada pelo Eiffel feito pelo meu marido, por uma noite sem dormir e o peso gigante da culpa, tomou vulto sozinha. Felizmente, ao avisar todo mundo sobre a decisão de largar seu posto no escritório, Andy também demonstrou certa ambivalência em relação à nossa mudança, embora ele enxergasse muito mais o âmbito geral e sentisse uma espécie de alegria por abandonar tudo, do tipo que se sente próximo à formatura do colégio. Diante da expectativa de ir para a faculdade, ele desandou a fazer planos com os nossos amigos mais chegados, agendou jantares de despedidas nos nossos restaurantes favoritos e comprou ingressos para shows da Broadway que planejávamos assistir havia tempos. Em uma manhã de sábado, ele insistiu em tomarmos a balsa até a Estátua da Liberdade, um cartão postal da cidade que eu jurei admirar somente da janela de um avião, quase como um ponto de honra. Assim, depois de enfrentarmos os grupos de turistas, a garoa e um guia terrivelmente monótono, Andy me estimulou a fotografar a vista para mais tarde servir de decoração para nossa casa. Eu caçoei dele e não podia deixar de pensar que, por mais espetacular, e o elogio era por minha conta, que pudesse ser um pôster do Porto de Nova York, ele não conseguiria me servir de consolo para a falta intangível que eu sentiria da energia viva da cidade. Até então eram as pequenas coisas que estavam me afetando mais, conforme nos ocupávamos de resolver nossos assuntos na cidade, correndo para cumprir o prazo final marcado para junho. Era o que servia de base para minha rotina. Detalhes sobre as quais eu nem sequer reparava, mas que naquele momento me deixavam sentimental. Era o meu trajeto até o estúdio e a camaradagem velada das pessoas, também seguindo para o trabalho que lotavam as calçadas ao meu redor. Eram os comentários bem-humorados e espirituosos da Sabina e do Julian no nosso local de trabalho e o aroma pungente da impressora do Oscar. Eram as rugas acentuadas na testa do nosso tintureiro, quando ele colocava cuidadosamente a capa plástica nas camisas do Andy e nos desejava um bom dia, com seu sotaque turco, e minha manicure coreana com dificuldade para me mandar escolher um esmalte, mesmo sabendo que eu sempre trazia um de casa. Era o balanço do metrô deslizando com eficiência sobre os trilhos e a satisfação de conseguir um táxi em uma noite de final de semana agitada no bairro boêmio do Village. Eram os hambúrgueres do PJ, os pratos de insum da Brasserie, Chinatown e os baguettes do empório da esquina de casa. Era saber que todos os dias, ao deixar o nosso prédio, praticamente tínhamos a garantia de ver alguma coisa diferente. Era a diversidade de opções e de pessoas, a beleza urbana crua, as possibilidades infinitas à disposição por aqui. E por trás de tudo isso estava o Léo. A constante presença dele na minha cabeça, logo era possível concluir que ele estava intimamente ligado a essa cidade e vice-versa, tanto que, na verdade, deixar Nova York se parecia demais com deixá-lo de vez. Mas eu não entrei em contato com ele nenhuma vez, nem mesmo depois de ter inventado mais de uma dúzia de desculpas quase perfeitas ligadas ao trabalho, nem depois de ter chegado à conclusão de que mais uma última conversa definitiva talvez fosse positiva para ambos, nem mesmo quando a tentação ficou tão intensa que chegou a me dar medo, da mesma forma que imaginava que me sentiria em relação à cocaína se eu a experimentasse.
Ao contrário, eu rapidamente me resignei com base na noção de certo e errado, de preto no branco e na lealdade absoluta do Andy. E, para me assegurar como último recurso, eu decidi ficar o máximo tempo possível na companhia do Andy, o que significava literalmente todos os momentos em que ele não estivesse trabalhando. Eu o encorajava a me acompanhar ao estúdio e às minhas sessões de fotos, levava ele junto para a academia e planejei fazermos todas as refeições juntos. Eu, com frequência, tomava a iniciativa de fazer contato físico, no nosso quarto à noite ou de modo mais reservado em público. Eu dizia toda hora que o amava, mas nunca de forma mecânica, automática. Eu pensava nos significados da palavra amar como verbo e amar como compromisso. Sempre que podia, reforçava para mim mesma que estava quase na linha de chegada. Minhas emoções estavam tomando o curso natural e as coisas logo voltariam ao normal, ou pelo menos voltariam ao jeito que eram antes daquele dia, naquele cruzamento. E que, se não acontecesse nada antes de deixarmos a cidade, certamente não ia acontecer nada em Atlanta, em um contexto totalmente novo, longe do Léo. Mas conforme os dias passavam e a hora de partir se aproximava, eu comecei a me perguntar o que exatamente era o normal. As coisas eram normais quando Andy e eu começamos a namorar? Eram normais quando ficamos noivos e nos casamos? Será que algum dia de fato eu superei o Léo? Houve uma época em que pensei que eu tivesse, mas se ao revê-lo e somente segurar sua mão já tinha conseguido tocar tão fundo o meu coração, será que de fato eu tinha deixado de amá-lo da maneira como supostamente se devia deixar de amar alguém para amar aquele que estivesse ao seu lado? Se a resposta fosse não, então será que o tempo ou a distância geográfica conseguiriam resolver o problema? E independentemente da resposta, o que essa mera questão tinha a ver com o meu relacionamento com o Andy? Para me perturbar ainda mais, tive uma ligeira sensação de que esse plano emocional não me era completamente estranho e que eu já tinha vivido algo parecido e tinha experimentado esse mesmo tipo de sentimento havia muito tempo, quando minha mãe morreu. O paralelo, sem dúvida, parecia não fazer sentido, pois não havia nada de trágico em se mudar de Nova York ou em não falar com o Léo, mas havia um aspecto desconcertante, difícil de explicar, que ligava uma coisa a outra. Então, em uma noite em que o Andy saiu com os amigos, eu fiquei em casa e liguei para minha irmã, na esperança de encontrar uma abertura e escolher as palavras certas para desabafar sobre os meus sentimentos, sem valorizar demais o Léo nem desrespeitar a memória da minha mãe. A Suzane atendeu ao telefone de bom humor e contou que o Vince também havia saído com os amigos, o que para ele era uma coisa comum. Nos primeiros minutos, nós colocamos as novidades em dia e depois a ouvi se queixar um pouco da vida, na maior parte do tempo do Vince, tudo misturado com algumas histórias divertidas do trabalho dele. A minha preferida foi sobre uma senhora de idade na primeira classe que derrubou o Bloody Mary que tomava não uma nem duas, mas 3 vezes no passageiro sentado ao lado. E ainda por cima ficou enfurecida quando a Suzane se recusou a servir um quarto drink a ela. Enfurecida como? Perguntei interessada, adorando como sempre os dramas que se passam nos aviões. Ela me xingou de vaca. Bons tempos, hein? E dei risada e perguntei o que ela tinha feito na sequência, sabendo muito bem que poderia haver algum tipo de retaliação. Eu solicitei que alguns policiais fossem receber a velha bêbada no portão de desembarque. Nós duas caímos na risada. Ela tinha razão. Você é uma bela de uma vaca. Eu sei, disse ela. É minha vocação. Nós gargalhamos novamente e na sequência Suzane perguntou sem rodeio se eu tinha notícias do Léo. Eu pensei em contar a ela sobre o voo, mas resolvi manter isso em segredo para sempre, como sagrado. Então eu disse apenas que não, mas dei um suspiro sonoro, como uma deixa para o assunto continuar. Uai, o que foi isso? Ela perguntou.
Eu ponderei por um instante e daí confessei que desde Los Angeles eu estava sentindo a falta dele de um jeito que não passava e nem diminuía, que tinha me sentido de um jeito que me fazia lembrar daquele inverno sofrido, que era o modo velado como eu mencionava a morte da nossa mãe quando não estávamos no espírito de reavivar nosso pesar. Nossa, Ellie, ela disse espantada, você está comparando o fato de não falar com o Léo com a morte da mamãe? Eu neguei rápida e efusivamente, então acrescentei: talvez eu só esteja melancólica por me mudar dessa cidade e com todas as outras mudanças. Ou seja, você está comparando se mudar de Nova York com a morte? Não, também não é isso. Eu insisti, percebendo que nem sequer devia ter tentado explicar um sentimento tão sutil mesmo para minha irmã, mas do jeito particular dela, Suzane me forçou a explicar. Eu pensei por um segundo, então tentei explicar que era mais em um sentido de fim iminente e por mais que eu me preparasse para o que estivesse por vir, eu de fato não sabia o que esperar. E há também o temor implícito na espera, disse, querendo ilustrar melhor. Como com a mamãe, nós sabíamos, havia semanas que o fim estava bem próximo, a morte dela era mais do que esperada, e ainda assim fomos pegas de surpresa, não foi mesmo? Suzane suspirou, dizendo que sim, e por um instante permanecemos em silêncio, lembrando daquele dia em que era a orientadora da escola, apareceu nas nossas respectivas classes e depois ficou esperando conosco do lado de fora, perto do mastro da bandeira e de um bueiro coberto por um monte de neve, até o nosso pai vir nos apanhar para nos levar para casa e a vermos pela última vez. E então, depois disso, eu disse, fazendo força para não chorar nem me lembrar de nenhum outro detalhe daquele dia horrível, nem dos dias que se seguiram. Eu fiquei desesperada para que o ano no colégio acabasse logo, para começar uma nova rotina, em outro lugar onde eu não ficasse lembrando da mamãe o tempo todo. Suzane comentou, ir para o acampamento naquele ano até me ajudou. Verdade, eu concordei. Na verdade, pelo que eu me lembrava, durante o acampamento eu só tinha encontrado motivação para fazer amizade com pessoas que morassem longe de Pittsburgh, em lugares que o papai e a mamãe nunca tinham visitado nem nunca mencionado, com gente que não sabia que eu não tinha mãe. Aí eu limpei a garganta e continuei explicando para Suzane. Mas ao mesmo tempo, por mais que eu quisesse sair de casa e ficar longe das coisas da mamãe e das lágrimas do papai, e até mesmo longe de você, eu também tinha medo que ao sair de lá, ao virar o calendário ou fazer qualquer coisa de um jeito diferente do que costumávamos fazer, que eu fosse perdê-la de vez, ainda mais rápido, era como se eu estivesse apagando ela da minha vida. Eu entendo exatamente o que você quer dizer, exatamente, mas, Ellie, o quê? Eu perguntei de mansinho, sabendo que aí vinha uma pergunta difícil de responder. E eu acertei, pois Suzane disse, por que você não quer apagar o Léo? Eu pensei por um minuto e o silêncio preencheu todos os espaços. Mas, por mais que eu me esforçasse, eu não conseguia pensar em uma boa resposta, ou, naquele caso, em resposta nenhuma.